E acima de tudo, pai, você mostrou muita competência. E o que é importante, especialmente nos dias de hoje, é que o político tenha que se preparar. Você está oferecendo preparo para os vereadores, que é um poder legislativo importante da República, né? E você sabe que cada vez mais o cidadão, especialmente o eleitor, para não dizer que ele está fugindo do trivial, quer que o seu representante esteja sempre bem preparado, e você oferece isso. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Conte conosco sempre. Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Estamos aqui, né, para o nosso terceiro episódio. Isso mesmo, né? A nossa terceira aula, o nosso terceiro vídeo do curso de capacitação técnica para vereadores, onde eu estou aqui realmente mastigando, né, trazendo informações valiosas para o seu aprendizado na vida pública, como vereador, como vereadora, né? E aqueles que também ainda não são vereadores, mas desejam ser vereadores futuramente. Todos vocês sejam muito bem-vindos à nossa aula. Se caso você está chegando hoje aqui a primeira vez, está disponível a primeira e a segunda aula aqui no link. É só você clicar e assistir as duas primeiras aulas. Hoje já é a nossa terceira aula. Bom, vamos lá então. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre o poder do vereador na influência indireta da administração pública municipal. Lembra? Falamos também por que é importante o vereador se preparar, se capacitar. Na nossa segunda aula, nosso segundo vídeo, nós falamos sobre a base técnica indispensável para o exercício da vereança, que é o comecinho, vamos dizer assim, o alicerce, a base, para começarmos a entender o início do conhecimento do processo legislativo. E hoje, puxa, hoje a aula está fantástica. Hoje eu vou ensinar vocês sobre como exercer a função de vereador com qualidade, com eficiência. É isso que a sociedade precisa, é isso que o Brasil precisa. Políticos altamente eficientes. E você pode ser este homem, esta mulher, preparado, capacitado para exercer essa função pública com muita eficiência, com muito preparo, com muita dedicação. Então, hoje nós temos muita coisa importante, hein? Muita coisa importante para você aprender aqui na nossa terceira aula. Muito bem, antes de começar, eu quero agradecer. Sou muito grato por toda essa comunidade maravilhosa que se formou aqui no nosso curso. Muito legal mesmo ver vereadores do Brasil inteiro participando nos comentários, principalmente participando aqui dos comentários, e é muito importante a sua participação. Eu até prefiro que ao invés de você enviar e-mail, você comente nos comentários. Fica mais fácil a sua participação e até facilita para mim estar lhe respondendo, também tirando as suas dúvidas. Então participe aqui conosco nos comentários. Então estou muito feliz. Vereadores de todo o Brasil, aqueles que ainda não são vereadores, estão participando, estão deixando seus comentários e se preocupando em aprender. Eu fico feliz em poder estar
te ajudando, porque quando eu assumi a cadeira de vereador a primeira vez, eu queria realmente ter tido algo assim, eu procurei algo assim, e não tem no Brasil um curso assim, nesses moldes, nesse método, ensinando o vereador realmente aquilo que é importante. Às vezes os vereadores reclamam que vão aos cursos, é muito técnico, muito maçante, e aqui nós abordamos realmente pontos essenciais. Nós vamos em cima daquilo que realmente você deve aprender para exercer a sua função pública e desempenhar um mandato de sucesso aí em sua Câmara Municipal. Mas vamos lá! Vamos começar a aula, Eliseu Bayer, vamos começar a aula, né? Como exercer a função pública de vereador com qualidade, eficiência e influência. Como você ser esse vereador influente, comprometido, né? Primeiro eu quero fazer uma rápida consideração que a política precisa de pessoas comprometidas com um trabalho eficiente que realmente produza resultados para o bem da população. É isso que o Brasil precisa. Às vezes nós reclamamos da política nacional, mas nós precisamos começar a mudar na nossa cidade. E você pode ser esse diferencial na sua cidade, ser esse político preparado. Então a política realmente precisa de pessoas comprometidas, e essa é a minha satisfação. Eu fico assim muito realizado, um sentimento de missão cumprida, em através desse curso gratuito, grátis, eu poder motivar, incentivar realmente os vereadores se prepararem, se capacitarem, porque pasmem vocês, mais de 60% dos vereadores em muitas cidades não sabem o que estão votando, não sabem o que estão apreciando na Câmara. Isso é muito vergonhoso, isso prejudica muito a sua cidade. Você viu na nossa primeira aula o poder que um vereador influencia nas principais decisões do município, que muita gente não sabe, inclusive às vezes nem o próprio vereador no exercício do seu mandato. Bom, então, como ser este vereador influente, que trabalha com qualidade, com eficiência? Então, agora nós vamos ver 2 segredos, 2 dicas poderosas para você pôr em prática, 2 comportamentos. Isso aqui eu não vi ainda, o que eu vou dizer para você aqui agora é muito importante. Eu não vi, assim, em curso nenhum, da maneira como eu vou explicar para vocês. Por quê? Isso aqui eu percebi na minha prática, como vereador, como presidente da Câmara. No dia a dia, eu percebi aqui esses 2 comportamentos que um vereador eficiente deve ter. Um vereador de sucesso, um vereador comprometido deve ter 2 comportamentos importantes. Então são 2 dicas poderosas, 2 segredos, tá? Depois você vai poder baixar o material grátis e nós vamos ter isso por escrito. Eu quero ajudar você e deixar também por escrito o material grátis para você baixar. Mas antes vamos lá. Eliseu Bayer, qual é o primeiro comportamento, a primeira dica, o primeiro segredo para ser um vereador influente, um vereador que preste um serviço de qualidade? A primeira dica é: busque informações para ter uma visão macro do município. Vou repetir: busque informações para ter uma visão macro do município. Como assim uma visão macro? Uma visão ampla, uma visão geral, uma visão do alto, uma visão panorâmica do município. Eliseu Bayer, não estou entendendo muito. Vamos lá. Quando eu falo uma visão ampla do município, é você buscar informações relevantes sobre o seu município. 2 tipos de informações. Olha aí. Dados da administração pública municipal, dados, e estatísticas gerais do município.
se for possível, é bom que você até memorize essas estatísticas. Se você não tem facilidade de memorizar, não tem problema. O importante é que você faça um levantamento, tenha isso em um papel, né? Essas anotações das principais estatísticas da sociedade, dos principais dados da administração pública, você tem isso num papel, e toda sessão você vai levar esse material para a Câmara. Se você não tem facilidade para memorizar, para guardar esses dados em sua mente, olha a dica que eu vou te dar agora. Você vai fazer um levantamento das principais estatísticas da sua cidade, os principais dados da administração pública, vai colocar em um papel, de maneira resumida, às vezes uma folha, 2 folhas, né? E você vai dobrar esse papel e vai levar para a Câmara. Você vai levar para a Câmara, você vai estar com bala na agulha, munição na arma. Por que eu estou te dizendo isso? Nas câmaras municipais no Brasil, existe algo que eu não concordo, existe o uso excessivo do requerimento de urgência. O que é o requerimento de urgência? Na maioria das câmaras, o prefeito manda uma matéria lá, urgente, e aí os vereadores que são da base aliada entram com um requerimento de urgência, e às vezes um projeto importante, um projeto que vai influenciar a vida das pessoas, ele é votado rapidamente, sem ter aquela apreciação correta das comissões. E às vezes o vereador, o que acontece? Ele chega ali e ele não dá tempo nem dele ver com calma o projeto, ele dá uma olhada por cima, né? Isso é muito chato. Se o vereador tem uma visão macro do município, o que vai acontecer? Dentro daquele projeto de lei, o vereador vai ter uma noção, através das estatísticas gerais do município, algum dado que ele tem ali marcado relacionado àquele projeto. Então ele vai olhar e vai dizer, bom, esse projeto é importante, ou não é importante, eu tenho que saber o que isso vai melhorar a vida das pessoas, qual é a repercussão dessa lei na área social e também na repercussão jurídica, na área jurídica. Que, olha a importância do conhecimento do vereador, porque o projeto de lei, que depois se torna uma lei, ele vai ter também uma repercussão na área jurídica, na vida das pessoas. Então ele tem os dados gerais do município, ele vai ter uma noção, então ele vai entrar em plenário ali preparado. Eu fazia muito isso, eu ia para a Câmara com alguns papéis, algumas anotações dos dados gerais do município e fazia um levantamento. Então, às vezes, existe muito vereador que fala besteira, fala coisas que não tem nada a ver com a situação, e aí é interessante quando você fala dados, você abre a boca com consistência, e a coisa mais linda de ver é uma pessoa altamente preparada, quando ele fala com certeza, com convicção, com dados, com estatísticas, e você fala com muita firmeza, você entra no debate preparado. Então olha aí esse slide, ó. O segredo do preparo pessoal. Vereador que tem café no bule é aquele bem informado, tem a munição na arma para defender as suas ideias em plenário e participar dos debates. Olha aí como é importante você estar preparado. Eliseu Bayer, mas quais são esses dados que você tanto está dizendo aí? Bom, vamos lá. Depois você vai ter isso por escrito, eu vou disponibilizar o material para você copiar, fazer o download, mas vamos aqui citar os principais dados. Primeiro eu vou falar dos dados da administração pública local. Quais são esses dados? Olha aí. Primeiro é bom você pesquisar como estão as finanças do município, porque o vereador ele tem também a obrigatoriedade de fiscalizar, fiscalizar a contabilidade pública do município, fiscalizar o patrimônio do município, fiscalizar a execução orçamentária, enfim. Então, dados importantes que você deve saber. Quanto se arrecada de IPTU na sua cidade? Quanto se arrecada de IPTU em um ano? Quanto se arrecada de ISS em um ano, por exemplo?
Quanto a cidade recebe de FPM? Quanto a cidade recebe de ICMS? Quanto a cidade recebe de IPVA, né, o repasse que vem do governo do estado, o FPM, aquele repasse que vem da União. Quanto a cidade recebe do Fundeb, que é um fundo, um recurso que vem também repassado para a educação, que vem dos estados e da União. Então, quanto a cidade recebe do Fundeb? Faça um levantamento dos últimos 3 anos, quanto que a cidade recebe, porque qualquer projeto relacionado a essas áreas, você vai ter uma visão macro, uma visão ampla, você vai entrar em debate preparado. E lembre-se, hein? Olha aí, ó, conhecimento é poder. A frase aí de um filósofo político: conhecimento é poder. Seja um vereador preparado. Olha outros dados aí que você precisa saber, que é importante você ter conhecimento. Quantos funcionários efetivos tem na prefeitura? Quantos funcionários concursados, provimento efetivo, tem lá na prefeitura trabalhando? Quantos funcionários comissionados? Você tem tudo isso anotadinho no papel. Você tem uma visão macro. Qual o valor da folha de pagamento? Qual é o valor da folha de pagamento dos funcionários públicos? Você tem que saber isso. Quantos funcionários aposentados? Importante. Lembre-se lá em Provérbios, é um provérbio bíblico, Provérbios 24, verso 5, diz que o homem de conhecimento consolida força. Olha aí, o homem de conhecimento consolida força. Muito bem, muito bem. Olha como essa aula é importante. Eu estou dando aqui uma dica valiosa que a maioria dos vereadores não fazem, mas você vai fazer, porque você está se capacitando, Agora, vamos lá. Além dos dados da administração pública municipal, é importante que você tenha também conhecimento dos dados gerais do seu município. Dados gerais do seu município. Então, por exemplo aqui, quantos alunos tem na rede municipal de ensino? É bom que você tenha isso anotado, no seu papelzinho lá nas suas anotações. Quantos alunos tem na rede municipal de ensino? Qualquer assunto relacionado à educação, você vai ter uma visão macro, uma visão ampla para analisar aquele projeto de lei. Eu lembro que quando eu era vereador, uma vez nós votamos lá um projeto de suplementação de verba para merenda escolar, e o vereador totalmente despreparado, ele citou algumas informações sem nexos e ele queria ser contra o projeto, enfim. E aí eu tinha esses dados anotados, e aí a gente entra no debate realmente preparado. Por quê? Primeira coisa, quando você está na Câmara, você está defendendo a população, defender a casa do povo ali, defendendo a população. Você não está defendendo os seus próprios interesses. Então, você tendo conhecimento, você vai ter argumentos. Coisa mais importante para você defender a população com qualidade é você ter conhecimento. E aí eu tinha os dados e pude debater ali naquele momento da sessão. Outro dado importante, por exemplo, na sua cidade tem lá o pronto-socorro, que inclusive é uma obrigatoriedade do município manter o pronto-socorro. Você pode também fazer uma pesquisa qual a média de atendimentos por mês. Qualquer assunto relacionado à saúde, relacionado a esta área, você vai ter uma visão. Outro dado importante, por exemplo, na sua cidade tem um bombeiro ou na cidade vizinha, enfim, você pode fazer um levantamento, qual a média de ocorrências por mês, polícia militar, qual a média de ocorrências por mês, enfim, vai depender também daquilo que você mais defende na Câmara Municipal. Um exemplo, se você é um vereador que é um defensor da família, você pode levantar vários dados relacionados às famílias da sua cidade. Por exemplo, você pode ir ao cartório ou conseguir no site do IBGE também, e ver, por exemplo, as estatísticas de divórcios da cidade.
Enfim, um exemplo que eu estou dando. Agora já é um exemplo mais específico, dependendo da área. Eu defendo o esporte, a minha área é mais o esporte. Então você vai levantar todos os dados possíveis relacionados ao esporte da sua cidade. Isso é muito interessante, muito importante você ter essa visão de dados, de estatísticas. Então guarde isso aí, ó. Todo vereador influente tem uma visão macro do município. Todo vereador influente tem uma visão ampla do município, ele enxerga longe, né? Eu costumo dizer que você deve ser um vereador águia. Por que um vereador águia? Porque a águia, ela é a líder das aves. E por quê? Por que a águia é a líder das aves? Primeiro, porque é a ave que voa mais alto. Interessante, né? A águia voa 8 a 9 quilômetros de altura, de altitude. Então ela enxerga mais, né? Ela enxerga mais do que as outras aves. Então ela é a líder das aves. Segundo, porque a águia é a ave que enxerga a maior longitude possível. Você sabia que uma águia enxerga até 10 quilômetros de distância? Então seja um vereador águia, um vereador que enxerga lá longe. Às vezes o projeto de lei, ele é bom ali, para aquele momento. Mas o vereador que enxerga longe, ele vai ter uma visão ampla. O que ele vai acontecer? Ele vai dizer, olha, esse projeto é importante agora, mas daqui a um ano ele vai prejudicar a cidade. Enfim, ele tem uma visão ampla. Seja um vereador águia, um vereador que enxerga de longe. Para isso você deve ter conhecimento amplo dos dados, das estatísticas da sua cidade. Terceiro lugar, porque a águia é a líder das aves, porque elas nunca voam em bando. Interessante, né? Elas nunca são influenciadas pelos outros, pelo meio, mas elas enxergam o que ninguém está enxergando. Então olha aí, uma analogia importante para você ser um líder. Seja um líder, seja uma liderança política na sua cidade. Tenha essas características da águia. Seja um vereador águia, tendo uma visão ampla, uma visão macro do seu município. Muito bem, muito bem. E aí, tá achando a aula? Tá legal? Eu fico muito feliz em poder estar te ajudando. Eu creio que está sendo realmente produtivo para você, e eu tenho aquele sentimento, né, de missão cumprida em poder estar contribuindo para a política da sua cidade, uma política mais séria, de responsabilidade. Mas Eliseu Bayer, vamos lá, Eliseu Bayer, qual é o segundo comportamento, a segunda dica poderosa dos vereadores influentes, dos vereadores que desenvolvem, que desempenham o seu mandato com eficiência, com qualidade? Qual é a segunda característica? Guarde bem isso. A segunda dica, a segunda característica, o segundo comportamento desses vereadores influentes é: domine cada detalhe das fases do processo legislativo. Vou repetir: domine cada detalhe das fases do processo legislativo. Então veja bem, o processo legislativo ele tem fases, né? A fase introdutória, a fase constitutiva e a fase complementar. Olha aí, ó, na fase introdutória nós temos duas subfases, né? duas subfases. A subfase da iniciativa, a subfase das comissões. E assim por diante. Olha lá, fase constitutiva, na fase complementar, nós temos várias subfases. Mas olha ali na iniciativa, por exemplo. Vou citar ali na iniciativa. Dentro da iniciativa, olha aí, ó, nós temos várias possibilidades. Olha, dentro da subfase da iniciativa, veja bem. Olha aí, vários caminhos. Às vezes o vereador ele pensa assim, ó, o projeto de lei entrou na Câmara, o próximo passo é o presidente dar entrada e passar para as comissões. Vamos dizer, isso é a possibilidade típica, né? O presidente da Câmara encaminha as comissões. Mas olha aí, nós temos várias outras possibilidades, ó, que às vezes o vereador não conhece, né? Então nós mostramos aí apenas dentro da fase
iniciativa. Se eu pegar as outras fases, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a fase da discussão. Olha aí, nós temos várias possibilidades, várias possibilidades. O vereador deve conhecer, gente, os detalhes dentro de cada fase e subfases do processo legislativo. É aí que ele domina o plenário, é aí que ele está preparado, capacitado para realmente defender a população. E a maioria dos vereadores não se preocupam com isso. Você deve conhecer cada fase. Você deve conhecer todas as possibilidades de caminho. Outro dia um amigo meu, ele me contou que ele tinha um compromisso de uma cidade e ele estava indo pela rodovia, teve um acidente e ele tinha que chegar nesse compromisso. Eu não me lembro se era uma audiência no fórum, alguma coisa assim. E quando teve um acidente, a estrada ficou parada, e aí, do nada, assim, diz que chegou um conhecido dele e falou: ô fulano, tem um caminho aqui por dentro do mato, aqui, ó, que a gente sai aqui numa estradinha e já sai lá na frente. Ele ficou meio preocupado, mas ele confiou no amigo, né? O amigo conhecia as possibilidades de caminho. E é interessante isso, Ele não conhecia, mas o amigo conhecia. Olha que interessante isso. Quando você está ali, as fases da criação de do projeto de lei é um processo democrático, é um processo de participação, todos estão ali envolvidos naquele... São várias fases e às vezes a maioria dos vereadores não conhece os caminhos. Se você conhecer os caminhos, você vai ser um vereador influente, você vai conseguir resultados importantes para a sua cidade, você vai brilhar como vereador, como uma vereadora responsável, competente, inteligente. Então, aqui vai um conselho: conheça todos os caminhos, os detalhezinhos do processo legislativo. A maioria dos vereadores não conhecem. Tem vereador que ele não sabe, por exemplo, diferenciar o que é uma lei complementar de uma lei ordinária, o que é uma resolução, de um decreto legislativo. Ele não sabe. E você pode estar dizendo assim: Eliseu, Bayer, eu também ainda não sei. Calma, mas você pode saber. Você pode saber. Eu quero ajudar você. E no próximo vídeo, inclusive, eu vou explicar. Eu até criei um método assim bem fácil, onde qualquer vereador pode aprender, qualquer pessoa. Porque qual que é a grande reclamação dos vereadores? Eliseu Bayer, nós vamos nos cursos por aí, nos cursos, não vou citar aqui, mas em alguns cursos é muito técnico, o palestrante fala uma linguagem muito jurídica. Então eu preparei um método que não deixa de perder o perfil técnico. É claro que o perfil técnico deve existir, mas também numa linguagem acessível. Você pode ver que eu vou comparando com outras coisas, fazendo uma analogia, uma comparação, para você entender aquilo que eu estou dizendo. A minha linguagem, uma linguagem bem prática. Mesmo depois que eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu continuei ensinando dessa maneira prática, dessa maneira, uma linguagem prática. Não deixe de perder a consistência técnica, é claro, mas também uma maneira equilibrada, uma linguagem fácil, prática, onde qualquer um pode aprender, qualquer um pode se capacitar. Então, está aí então o segundo comportamento dos vereadores influentes: domine cada detalhe das fases do processo legislativo. Antes de terminar, eu queria citar para você aqui 3 tragédias que acontecem quando um vereador não conhece os detalhes das fases do processo legislativo. 3 tragédias. Primeira tragédia: os vereadores que não conhecem os detalhes do processo legislativo, eles votam projetos de leis sem saber o que está votando. É vergonhoso, gente, é vergonhoso. Uma grande quantidade de vereadores no Brasil não sabem o que estão votando. Por isso que a minha preocupação é em capacitar vereadores em todo o Brasil, através da minha empresa Bayer Treinamentos, também através do YouTube, nós temos o canal Bayer Treinamentos, através da nossa página no Facebook Bayer Treinamentos, o nosso site bayertreinamentos.com.br. Por isso que eu tenho esse desejo de
ajudar os vereadores a se capacitarem, porque às vezes eles não encontram uma maneira fácil também de se capacitar. E aqui está uma opção, eu quero ser esse ajudador, esse mentor, esse coaching, essa pessoa que vai contribuir para ajudar os vereadores. E aí o vereador vota um projeto que ele não sabe o que está votando, alguém pergunta para ele e às vezes até aumentou um imposto, aumentou um tributo, e o que aconteceu lá, eu não sei e tal. É vergonhoso. Segunda tragédia que acontece quando um vereador não se capacita. Segunda tragédia, sabe qual é? Fica na mão de outros vereadores. É uma linguagem metafórica, fica na mão, quer dizer, fica na dependência, fica dependendo. Os outros vereadores falam o que quer para o vereador que não conhece, e o vereador que não conhece é enganado às vezes em uma determinada situação, e os outros vereadores influenciam o vereador que não conhece a votar da maneira como eles querem que sejam votados, e o vereador fica sem vontade própria. Isso é vergonhoso, é uma tragédia na Câmara Municipal. E a terceira tragédia é que o vereador fica na mão de assessores o tempo todo. Eu não sou contra assessores, é claro que você precisa de assessores, dependendo, principalmente nas cidades maiores, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que também ter um preparo técnico. Por exemplo, ter uma visão macro do município. Porque às vezes numa entrevista você é pego de surpresa. Às vezes, num debate, você é pego de surpresa, não dá tempo de você, assessor, vê aí para mim quantos alunos tem na rede municipal de ensino, vê aí para mim qual o valor da folha de pagamento. Você pode até fazer isso, mas se você souber já ter uma visão, se já tiver anotado ali, ou ter uma visão ampla, de preferência até memorizar os dados principais, você vai ver que você não vai ficar na dependência de assessores o tempo todo. Isso é uma tragédia quando a pessoa depende de mínimas coisas no seu mandato, ele depende do assessor, principalmente na questão de informação, de dados, de conhecimento para ele tocar o seu mandato. E aí é evidente que quem ganha é a população, é a cidade, é o povo que vai ganhar quando o vereador é preparado. E você como vereador, fica respeitado. Isso é gratificante. Você saber que está desenvolvendo o seu mandato com responsabilidade. Isso é gratificante. Eliseu Bayer, a gente fica respeitado por quem? Você fica respeitado pelos outros colegas vereadores, que vão pensar duas vezes para falar besteira para você, ou bobeira, porque sabe que você é preparado. Você fica respeitado até pela imprensa, que vão dizer, o vereador conhece, o vereador entende. Você fica respeitado até pelo executivo, pelo prefeito. O prefeito vai dizer, não brinca não, que o vereador conhece, ele entende, não brinca com esse vereador não. Quarto lugar, você vai ser respeitado pelos servidores públicos municipais, os servidores da Câmara, os servidores da Prefeitura, todos eles vão te respeitar pelo seu conhecimento. Em quinto lugar, você vai ser respeitado pelos eleitores, pela população em geral, aqueles que você deve prestar conta do seu mandato. Eliseu Bayer, quem pode se capacitar? Quem pode se capacitar e conhecer o processo legislativo? A boa notícia é que qualquer um pode entender profundamente dos detalhes do processo legislativo. Essa é a boa notícia. Qualquer um. Como eu disse, eu criei uma maneira muito fácil, eu vou falar na próxima aula, uma maneira muito fácil para você aprender os detalhes. Eu conheci inclusive um vereador, um grande amigo, ele foi presidente da Câmara da minha cidade, foi vice-presidente, foi o meu vice-presidente, e ele é um encanador, mas um homem muito próspero, um homem muito trabalhador, e ele conhecia o processo legislativo, e esse vereador, um encanador, apesar de não ter o conhecimento jurídico, mas ele conhecia o regimento, conhecia as fases, os detalhes das fases do processo legislativo. Eliseu Bayer, então qual é o principal segredo
O principal segredo é você aprender tudo, os detalhes, as fases do processo legislativo municipal. Para você ser um vereador protagonista, fazer sempre o papel principal aí na Câmara da sua cidade e não ser um vereador bola murcha. Mas vamos lá então, nosso curso grátis, né? Nosso curso gratuito aqui está acabando, né? Mas nós temos mais uma aula. Calma. Nós temos mais um vídeo, né? Nós temos mais uma aula. E se você quiser aprofundar mais sobre os detalhes que eu acabei de dizer, os detalhes do processo legislativo municipal, eu vou te falar no próximo vídeo. No próximo vídeo, uma maneira assim muito prática, muito interessante, muito fácil, que vai ajudar muito você para estar realmente preparado para exercer a função pública de vereador com qualidade, com eficiência aí em sua cidade. Então, na verdade, na próxima aula eu vou te falar tudo o que você precisa para o quê? Para o seu desenvolvimento pessoal, né? O seu desenvolvimento pessoal e, consequentemente, você conseguirá realizar um mandato que ficará marcado na história da sua cidade, na história do seu município, através de um trabalho sério, de um trabalho responsável. Muito bem. Então, não se esqueça, assista o vídeo 4 assim que sair. Eu vou te informando por e-mail quando sair, assim que sair eu te informo por e-mail, mas fica acompanhando aqui os comentários e também participando conosco, e acompanhe assim que sair o vídeo 4, você já vai ficar por dentro de uma informação poderosa, com detalhes importantes que você precisa se atentar e que muitos vereadores não percebem. Então, realmente eu vou te falar algo que vai te inspirar a você estar cada dia mais preparado, né? Mais preparada, né? Você que é vereadora, você que é vereador mais preparado aí na Câmara Municipal. Maravilha! Eu tenho certeza absoluta que esse curso vai te ajudar muito a ser um vereador preparado, um vereador capacitado para entrar em plenário e dominar com seu conhecimento técnico. Olha aí, ó. Um homem prevenido vale por 2. Um homem prevenido vale por 2. Seja um vereador prevenido. Maravilha! Então compartilhe com seus amigos, indique aí, mande e-mail para os amigos que são da área política também, de outras cidades ou da sua cidade. Deixe aqui os seus comentários, tire aqui as suas dúvidas e eu te vejo no vídeo 4, hein? Eu espero você no vídeo 4 para te falar uma informação muito poderosa. E não esqueça, hein? O homem de conhecimento consolida força. Conhecimento é poder. Um abraço do seu amigo Eliseu Bayer.